Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de abril e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques desta edição. Confira os principais assuntos abordados no plenário durante a última sessão ordinária. São José dos Campos terá plano de redução de risco. A medida tem o objetivo de evitar desastres como deslizamentos e enchentes em áreas consideradas de risco na cidade. 2016 é ano de eleição e prazo para regularizar ou tirar o título de eleitor está chegando ao fim. Eleitores têm até dia 4 de maio. E no nosso quadro sobre saúde, vamos falar do CrossFit, modalidade esportiva que tem chamado a atenção de muita gente. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A sessão da terça-feira foi marcada por muitos debates no plenário da Câmara. E a gente confere agora um resumo dos principais assuntos em discussão durante a sessão. Acompanhe. Obras de infraestrutura, falta de medicamentos na rede pública de saúde e o processo do impeachment foram alguns assuntos abordados durante o tradicional pinga-fogo na 19ª sessão do ano. A obra de construção da segunda fase do Hospital da Mulher, a causa animal e projetos aprovados durante a última sessão também foram citados na tribuna. A retirada de redutores de velocidade para obras de recapeamento de ruas nos bairros Jardim da Granja e Morumbi recebeu destaque no pinga-fogo. O esporte também esteve em pauta. Os parlamentares comentaram a falta de investimento em modalidades esportivas, campeonatos em andamento na cidade e o rebaixamento do São José Esporte Clube. Os cerca de 300 documentos que constavam na pauta da sessão foram apreciados e aprovados. A maioria dos requerimentos e indicações que faziam parte da pauta solicitava manutenção e limpeza de espaços públicos, podas de árvores e trocas de lâmpadas. Ainda durante a sessão, os vereadores homenagearam o professor Rafael de Souza Fonseca com a medalha Mérito Educacional professor Everardo Miranda Passos. A honraria foi proposta pelo vereador Petite da Farmácia Comunitária. Confira a 19ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. Cerca de 2.000 famílias vivem em áreas de risco aqui em São José. Segundo o levantamento realizado pela Defesa Civil, os pontos mais graves estão na região norte. A importância de identificar esses locais e propor políticas públicas para evitar desastres como deslizamentos e enchentes levou à necessidade de propor um plano municipal de redução de risco aqui para São José. Mais detalhes na reportagem. A situação de bairros localizados em áreas de risco em São José é assunto que merece atenção do poder público. Estudos apontam que cerca de 2.000 famílias moram nessas áreas, a maioria localizada na zona norte da cidade. No bairro Mirante do Buquirinha, são 40 famílias em situação de risco. Outros bairros, como Buquirinha 2 e Freitas, também sofrem com o problema. São Mateus, Chacras Oliveiras, são bairros que a gente pode estar eventualmente fazendo obras para amenizar a situação do risco, como por exemplo drenagem, contenção de encosta, e em último caso, remoção. São famílias, muitas que foram morar na periferia, compraram em lugar impróprio porque era o único que tinha na época. Uma alternativa para evitar desastres como alagamentos e deslizamentos comuns em locais de risco é a elaboração de um plano municipal de redução de risco. Um projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Tchaca, aprovado na Câmara, autoriza a Prefeitura a elaborar o plano. A medida tem o objetivo de mapear as áreas de risco da cidade e propor políticas públicas para evitar problemas causados pela ocupação irregular. Porque não é só remoção. Precisamos ter uma política para, na medida possível, manter as famílias nesses bairros de origem. Porque quando você realoca as famílias, você gera um custo aonde essas famílias vão, cria até um impacto habitacional. Eu venho discutindo com a prefeitura, com os moradores, para que a gente tenha aí uma política a curto, médio e longo prazo para resolvermos definitivamente o problema de área de risco em São José dos Campos. O mapeamento que vai apontar as áreas de risco de São José está sendo elaborado em parceria com a Univap. O levantamento vai contribuir para a construção do plano de redução de risco. Uma fase já foi superada, que
foi a contratação pela Prefeitura da Univap para fazer o mapa para identificar os bairros, as casas que estão em áreas de risco. Posteriormente, agora nós precisamos fazer um estudo de obras que serão necessárias ser feitas nesses bairros para reduzir o risco. Tem parte dos moradores que, mesmo estando em situação precária a sua casa, eles não querem sair. Então é muito difícil muitas vezes a gente convencer esses moradores, que são minoria, mas quando tem que sair, quando a Defesa Civil diz que tem que sair, aí não tem jeito. Além de estudos e políticas públicas, o plano também prevê intervenções como contenções e drenagem nas áreas consideradas de risco em São José. Trabalhos educativos de prevenção com as famílias que moram nesses locais também devem ser realizados. Em outubro deste ano tem eleições municipais e quem tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral ou está pensando em votar pela primeira vez, precisa ficar de olho. Falta menos de um mês para encerrar o prazo para regularizar ou emitir o título de eleitor. Mais detalhes na reportagem. O prazo para regularizar ou transferir o título de eleitor vai até dia 4 de maio. Segundo a Justiça, o pedido deve ser feito até 151 dias antes das eleições municipais, previstas para o dia 2 de outubro. Faltando pouco tempo para terminar o prazo, os cartórios de São José já começaram a ficar movimentados. Neste, teve até fila. É somente aqueles eleitores que estão necessitados de regularizar a sua situação. Quais sejam eles? São os que pretendem fazer transferência de título de um município para o outro, aqueles jovens ou qualquer um que ainda não tenha título, vai tirar pela primeira vez, e aqueles que querem mudar de local de votação, também de eleitores que deixaram de votar 3 eleições consecutivas, aí teve o seu título cancelado. Para agilizar o atendimento nos cartórios eleitorais, é possível fazer a solicitação de transferência ou regularização pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral. O processo é simples e, feito o pedido, o eleitor deve comparecer à zona eleitoral com os documentos exigidos para receber o título. Algumas cidades do país terão a votação biométrica, que é aquela feita através da impressão digital. Esse recadastramento tem sido feito de forma gradativa, mas essa novidade tem causado dúvidas aos eleitores. E eles querem saber se é ou não obrigatório para essa eleição deste ano, que acontecerá no dia 2 de outubro. Então é importante a gente frisar que para esta eleição não é obrigatório o cadastramento eleitoral. Mesmo ainda não obrigatório para as eleições deste ano, o serviço de biometria tem atraído os eleitores. Eu acho fantástico, ele dá mais segurança para a eleição e garantia que o voto é certo. Eu acho assim bom. Espero que assim agilize mais rápido, né, na hora da votação, e acho também assim mais seguro, né, no caso de fraude. Quem está com pendências com a Justiça Eleitoral e não regularizar a situação até o dia 4 de maio, não vai poder votar nas eleições. A multa para quem deixa de votar é de R$ 3,51. São José dos Campos tem cerca de 480 mil eleitores divididos em 4 zonas eleitorais. Lembrando que todos os cartórios eleitorais de São José funcionam no mesmo endereço, Rua Paulo Setúbal 220, no bairro Vila Diana. E no próximo bloco, você vai conhecer mais sobre o CrossFit, a modalidade esportiva que tem chamado a atenção de quem quer ganhar massa muscular e melhorar o condicionamento físico. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E se você está em busca de condicionamento físico ou quer ganhar massa muscular, mas está cansado daquela rotina das academias, uma modalidade de treinamento que pode servir como opção é o CrossFit. E ficou curioso? Então a gente te explica melhor no nosso quadro Saúde Alternativa. Você já ouviu falar de CrossFit? É um método de ganhar força e condicionamento físico baseado em exercícios de alta intensidade. E
para conhecer como funciona esse treinamento, nós vamos conversar com o educador físico Álvaro César. Tudo bem, Álvaro? Álvaro, explica pra gente como surgiu e para que serve o CrossFit. O CrossFit surgiu nos Estados Unidos na década de 2000 e o inventor do CrossFit percebeu que exercícios ginásticos de levantamento de peso e aeróbicos executados em alta intensidade e constantemente variados davam um resultado muito bom para o corpo. Então, a ideia do CrossFit é essa, movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. E qual a diferença do CrossFit para outros programas? O CrossFit, ele baseia num método personalizado de treinamento. Então, as aulas nossas, a gente trabalha muito o aluno individualmente e a questão da alta intensidade dá um resultado bem diferente de uma academia normal. Conta pra gente mais sobre os benefícios do CrossFit. O CrossFit inicialmente dá um resultado muito bom para o condicionamento físico da pessoa. Então a pessoa ela se sente mais disposta, ela tem mais energia no dia a dia. Essa é a primeira coisa que ela percebe. Num segundo momento, ela tem uma perda de gordura corpórea e depois, consequentemente, ganho de massa muscular. Então a ideia é trabalhar o corpo e ganhar performance como um todo. E esse treinamento para iniciantes, como começa, como funciona? O treinamento ele é adaptável de acordo com o aluno. Então o que a gente faz, independente do condicionamento do aluno, é avaliar qual que é o estado atual de exercício de condicionamento dele e trabalhar em cima. Então a gente adapta o treino da melhor forma possível para cada um dos alunos. Então, independente da pessoa, se ela já tem um histórico já de atividade física ou se ela está fazendo exercício pela primeira vez na vida, a gente consegue adaptar o CrossFit para ela. E o CrossFit, ele substitui, ele é um aliado para a academia? Sim, na verdade o CrossFit ele tanto pode servir como atividade fim, ou seja, a pessoa só faz o CrossFit, como atividade de suporte. A gente tem muitos esportistas, tem pessoal da natação, tem pessoal que faz triatlon, que faz o CrossFit para ajudar na atividade fim dele. Então, e também tem gente que só faz o CrossFit porque a gente trabalha o corpo inteiro igual a gente trabalha numa academia normal. E qual a duração desse treino? A aula dura mais ou menos 50 minutos, ela é dividida em 3 partes, a gente tem um aquecimento, depois do aquecimento a gente diminui o ritmo para poder ter um aprendizado, a gente ensina o movimento da forma correta, sempre de olho se o aluno está fazendo com a amplitude que tem que ser feita, e depois no final da aula, que é a parte intensa da aula, que são os últimos 10, 15, 20 minutos da aula. Álvaro, e todo mundo pode fazer o CrossFit? Tem alguma contraindicação? Sim, o CrossFit é para todos. O que a gente pede é que a pessoa venha com um atestado de um médico, né, falando que ela pode fazer atividade física e independente se ela tem alguma dificuldade no joelho, na coluna, nas costas, a gente adapta o treino para isso. Então a gente às vezes diminui a amplitude, diminui a carga ou até mesmo muda o exercício para que a pessoa consiga fazer na alta intensidade a aula toda. E a gente percebeu que aqui na academia tem muito equipamento, muito peso e isso às vezes pode assustar quem não tem muito contato com o ambiente, quer começar a praticar. Como isso é dividido? O que a gente faz é o seguinte, quando o aluno chega, a gente avalia como é que está o condicionamento desse aluno. E a partir disso a gente define qual carga inicial que ele vai começar a treinar. Tem gente que começa com um PVC de 100 gramas, tem gente que a gente já consegue colocar uma barra de 20 quilos para poder fazer o exercício. Então, essa avaliação é que vai definir como que a pessoa vai começar. A partir do momento que ela já pegou a mecânica do movimento, já está fazendo o movimento com segurança, aí sim a gente começa a colocar peso, desde que a pessoa esteja fazendo da forma correta. E para disposição, o CrossFit também ajuda a dar aquela animada? Sim, o CrossFit ele tem uma resposta neuroendócrina muito grande. O que significa isso? O corpo libera muitos hormônios depois do treino, depois dessa questão de alta intensidade. Hormônios como endorfina, serotonina, adrenalina. E esses hormônios causam um bem-estar e promovem a disposição. Então, a gente fala que a pessoa fica viciada nesses hormônios e acaba treinando cada vez mais. E para quem não costuma praticar atividade física, que está aí no sedentarismo, como funciona esse treinamento? O sedentarismo é mais perigoso do que o CrossFit. Você ficar em casa pode causar mais problemas do que você fazer uma atividade física. Então, independente do nível de condicionamento da pessoa, o que a pessoa precisa ter é interesse de vir fazer exercício físico. Porque quando ela chegar aqui, passou da porta, a gente vai conseguir fazer ela se exercitar, que é o que precisa para você ter uma qualidade de vida melhor. Álvaro, muito obrigada pelas explicações. E o Saúde Alternativa de hoje fica por aqui.
No próximo bloco tem Giro Esportivo aqui no Diário com os destaques do esporte joseense. Futebol feminino de São José vai a Manaus para jogo importante do Campeonato Brasileiro. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, fique atento às vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, cozinheiro geral, motorista de caminhão, operador de caixa, passador de roupas, pedreiro e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E nesta quarta tem apresentação de dança e muita música aqui em São José, hein? Confira na nossa agenda cultural. A noite da quarta começa com muita dança e música carioca no Sesc de São José. Dançarinos do grupo Fabulosos, embalados pelo funk e tecnobrega, participam de uma batalha de dança ao som do DJ Man. A performance é às 8 da noite e a entrada é livre. E ainda na quarta tem o show do DJ Puff, no repertório muito hip hop e black music. A apresentação começa às 9 da noite num bar da Praça Gastão Vidigal, número 4. Entrada a partir de R$10. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para quinta-feira. O sol aparece entre poucas nuvens nesta quarta, não deve chover. As temperaturas se mantêm em alta e a máxima chega aos 33 graus, mínima 19. A quinta também deve ser de sol e a probabilidade de chuva é pequena, não passa dos 5%, máxima 32 graus, mínima 20. E no Giro Esportivo você fica por dentro dos principais destaques no esporte joseense. Hoje as meninas da Águia fazem jogo importante para o Campeonato Brasileiro, hein? E elas foram longe, vão jogar em Manaus em busca do único título que ainda não tem. E ainda vamos falar de judô. Quem traz as novidades de hoje é a Gisele. Gisele, muito boa tarde. Boa tarde, Lucas Guerra. A novidade de hoje é que o time de futebol feminino do São José está em Manaus para mais uma partida do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Elas vão enfrentar a equipe do Iranduba. O São José, comandado pela treinadora Emily Lima, vai jogar às 9 horas dessa noite na Arena da Amazônia. O curioso, Lucas, é que esse estádio recebeu os Jogos da Copa do Mundo de 2014. O São José é líder do grupo 6 com 7 pontos ganhos, a mesma pontuação da equipe do Flamengo. Boa sorte às nossas garotas. Bom, vamos terminar esse giro com a conquista do judô joseense no final de semana. O judô venceu pelo Campeonato Brasileiro Região 5 em Curitiba. Os atletas Hernani Pereira na categoria Sub-13 e Maria Eduarda Vieira no Sub-15 ficaram com ouro. A equipe levou 10 atletas para o Paraná e voltou também com uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Eu fico por aqui, nós voltamos aos estúdios. É com você, Lucas Guerra. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.